Olá, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de capelania falando sobre o reconhecendo o erro e pedindo perdão. Então, atitudes como reconhecer o erro, pedir perdão com mudanças de atitudes se aprendem na Bíblia. O Antigo Testamento, destacando os livros de Torá, da Torá, no caso, o Pentateuco, os livros da sabedoria e os livros dos profetas, além do Evangelho de Jesus e das cartas paulinas, são, na verdade, muito mais do que um excelente e eficiente compêndio para uma vida de sucesso, de qualidade, de equilíbrio e até mesmo para os que creem, uma fonte de uma vida que é eterna. Um indivíduo que não reconhece o erro não se libertará dele. A falta de perdão entre colegas gera conflitos, revanchismo, rixa e, consequentemente, grandes perdas para as empresas. Imaginem rixas e inimizades em níveis mais altos, como superintendência e diretoria. Toda a empresa perde, pois os setores passarão a competir entre si, tornando obstáculo para o objetivo comum da empresa, o lucro e a satisfação de seus clientes e fornecedores. Falando sobre líder e liderança, um bom exemplo bíblico é o conceito de líder e liderança. Ele é bem contrário daquele conceito grego-romano que todos nós aprendemos nas escolas, como, por exemplo, líder é aquele que sabe mais, o que se destaca mais, controla, domina, entre outras coisas. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. Disse Jesus aos seus discípulos em Mateus capítulo 20, 26. Assim, o verdadeiro líder não impõe, nem domina e tampouco controla os outros. Ele serve os outros. Ele não precisa de seguidores, pois seu anseio é sempre formar outro líder. O líder, nos padrões bíblicos, pode ser comparado a um maestro de uma orquestra que não necessariamente precisa saber tocar todos os instrumentos musicais. Ele conhece o violinista e o respeita. Ele distingue o saxofonista e o trompetista. Ele valoriza o pianista e destaca o baterista. São todos instrumentos distintos, de diferentes materiais, formas, qualidades e de sons, mas o maestro tem a capacidade de colocar todos juntos, tocando harmoniosamente ao mesmo tempo, numa rítmica perfeita sintonia. Mas ele sabe que nunca pode exigir que um baterista toque violoncelo e que este saiba manejar uma clarineta. Ele respeita o som e a qualidade de cada instrumento, mas consegue que todos sejam afinados na mesma melodia. É realmente uma arte e a grande verdade é que o maestro não é a pessoa mais importante da orquestra. Todos são importantes e precisam desempenhar bem seus papéis. Mas, sem o maestro, não há orquestra. Sem líder, não há liderados. Autoridade e obediência. Outro bom exemplo bíblico são os conceitos de autoridade, submissão e responsabilidade. A autoridade pode ser sempre absoluta, mas a obediência é relativa. Esse conceito, se bem explorado, evita grandes tragédias numa empresa, desenvolvendo uma mente criadora ou potencial. Se cremos que viemos de um Criador, de ser onipotente, onisciente e onipresente, e que podemos, através da oração, nos relacionarmos com Ele, então nossa dimensão espiritual será também grande e muito produtiva e rica, pois o conceito de pobreza é a ausência de sonhos e ideias. Quem não tem sonhos e ideia, nada pode realizar e será considerado pobre, mesmo se tal pessoa tiver uma grande fortuna guardada no banco. É necessário ser livre para criar. Uma mente escravizada, presa, vazia, oprimida, não pode criar, planejar, tampouco sonhar e realizar algo. Afinal, dizia o apóstolo Paulo,
Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia abundância, em abundância também ceifará. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6. Os livros bíblicos nos ensinam que potencial sem trabalho é pobreza. Pelas Escrituras, sabemos que há uma grande maldição em muitos países, cujos cidadãos não gostam de trabalhar, querem aposentar-se cedo e passam seus anos sonhando em só ganhar na loteria. Sobre a boa administração, o desempenho, a Bíblia é riquíssima fonte de provérbios e princípios válidos e aplicados à administração e à produtividade. Os conceitos de trabalho, de família, de moral, de perseverança e de fé conduzem aquele que crê para uma posição privilegiada. Nem sempre aquele que é rico é próspero e produtivo. Pode-se observar que nem todo país que possui um rico solo e subsolo são os mais desenvolvidos e mais prósperos. Pelo contrário, são atrasados e subdesenvolvidos. Onde está o problema? Com certeza, no modo da organização e administração. Falando sobre a saúde para a alma e corpo, se o indivíduo vive uma vida de fé prática, né, na palavra de Deus, ou seja, espiritual, consequentemente, ele goza de bom estado de alma, vida mental e emocional. Seu corpo passa a ser o termômetro da sua saúde espiritual. A Bíblia afirma que aquele que ouve, guarda e pratica os princípios da palavra de Deus terá saúde para o seu corpo. Você vai ver em Provérbios capítulo 4, verso 20 e 22. Um seguidor da doutrina bíblica conhece bem as chamadas obras da carne, a qual trata com a bebedice e outras dependências e vícios. O absenteísmo, devido ao alcoolismo, por exemplo, é um fato trágico nas empresas. O uso de drogas também é algo preocupante. A grande verdade que tenho vivido é que a palavra de Deus liberta e torna o homem livre. Poder de restauração da palavra pela oração. O que mais me impressiona ainda é o poder da palavra na Bíblia. Há poder nessas palavras. Não é só questão de uma simples fé nelas. O poder dessa palavra na restauração de nossa alma, nosso caráter, nossos sentimentos e emoções é incrivelmente eficaz. O falar com Deus é super importante, pois impartimos da sua natureza, recebendo dele seus frutos espirituais como paz, alegria, amor, benignidade, paciência, mansidão, domínio próprio, entre outras coisas. Imaginem, pessoas nas empresas imbuídas desses atributos de Deus. Seria algo impossível? Ilusão ou de possível realização? Então, nós vamos parar por aqui essa aula e vamos iniciar na outra falando sobre forças, né? Ensina-nos a enfrentar forças opositoras e inimigas. Fiquem com Jesus, Deus abençoa e que façam um bom uso de todo esse material e que possam estar disseminando em meio às pessoas, à sociedade, no seu dia a dia. Fique com Jesus, Deus abençoa.